Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira, dia de São Paulo no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos lá na Vila Belmiro. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do tricolor, provável escalação. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos para o vídeo. Morumbi, a vitória do São Paulo, e hoje tem na Vila, no Morumbi, Paulistão e agora Campeonato Brasileiro. E quem vai contribuir para esse debate é ele, Mendel Bidlovski, meu parceiro. É o seguinte, você sabe que futebol é muito cíclico, cara. Há 2, 3 semanas, quando eu tava aqui com vocês no Sport Center, eu tava com a Mari, Jailson, a gente falava da possível catástrofe que seria a temporada do São Paulo. O quê? O Viola tava falando de rebaixamento. O quê? Estadual. Aí na semana seguinte ele já veio provocar comentaristas aqui com a vitória em cima do Flamengo e tudo mais. E agora a gente fala, Mendel, de um Santos que tá desesperado no Paulistão e precisando se recuperar depois da primeira rodada do Paulista contra um São Paulo empolgado, eu acho demais. Mas mais tranquilo, né? Um pouco mais leve. Exatamente, João. Tem sido essa montanha-russa de São Paulo e Santos nesse início de temporada. O clássico Sansão que tem definido, né? Quem tá mais em crise, quem tá menos em crise. Mais um capítulo de São Paulo e Santos. Santos e São Paulo hoje à noite na Vila Belmiro. Neste momento, como você disse, o Santos numa situação mais caótica, né? Depois da derrota para o São Paulo, o Santos está na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Uma posição acima da zona de rebaixamento, uma posição que o São Paulo já havia frequentado. Agora é o Santos que está nessa posição. Santos que estreou mal também no Campeonato Brasileiro, perdeu de virada para a Chapecoense por 4-2, então vive essa situação, muros pichados na Vila Belmiro, no CT Rei Pelé, cobranças à diretoria do Santos, e o São Paulo nessa situação agora, como vocês disseram, mais tranquila, mais leve, depois das 2 vitórias, vitória na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e também essa vitória contra o Santos, valendo pelo Campeonato Paulista. O São Paulo é o 12º colocado no Campeonato Paulista e começou bem, né, o Campeonato Brasileiro, e agora tem esse jogo hoje à noite. Sobre as equipes, né, o Santos que tem o Rony, a gente viu aí, ele falou na apresentação dele, ele que espera jogar com o Neymar, jogar ao lado do Neymar, disse que está nessa expectativa, tem sonhado com esse momento, mas hoje à noite isso não vai acontecer. O Neymar não está sendo relacionado para essa partida contra o São Paulo. Ele está recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, tem treinado com os companheiros, mas está sendo preservado nessa partida contra o São Paulo. A estreia dele, reestreia, né? A volta dele no time do Santos na partida contra o Noroeste deve acontecer. A volta do Neymar depois dessa cirurgia no joelho, voltando ao time do Santos. São Paulo que nessas 2 partidas, nessas 2 vitórias contra o Flamengo e contra o Santos, jogou basicamente com força máxima, né? O Hernan Crespo voltando a jogar o esquema com 3 zagueiros, o mesmo time, e deve repetir também a base, pelo menos, desse time que venceu o Santos e venceu o Flamengo. O São Paulo tem avaliado fisicamente, né? Porque tem essa sequência, principalmente jogadores como o Arboleda, o Alan Franco, o Danielzinho, uma sequência muito forte. Se eles estão 100% para estar em campo contra o Santos, e o São Paulo então deve manter a base, avaliando os jogadores em melhores condições para saber o time que vai enfrentar o Santos hoje à noite. João. Mendel Bidlovski, falando um pouco do lado São Paulino da coisa, Caleri possivelmente, muito provável, titular contra o Santos, jogador que também ficou muito tempo fora por conta de lesão e etc. Do lado do São Paulo, como você enxerga como vão lidar com Caleri em 2026? É um cara que também vai precisar tomar cuidado com a minutagem ou tá apto bala a bala 100% para jogar pelo tricolor? Tudo indica o Caleri titular. Ele tem tido até um certo revezamento com o Tapia ali no comando de ataque do São Paulo, né? São 2 jogadores que têm sido usados pelo técnico Hernan Crespo. Ele ficou um longo tempo fora, né? Teve uma cirurgia no joelho. Esse retorno dele, ele tem voltado ainda, lógico, adquirindo ritmo de jogo, né? Fisicamente parece estar 100%, o Caleri não ter reclamado, mas aos poucos ele vai ganhando mais ritmo de jogo, viveu nesse momento do São Paulo. Eu lembro na partida contra o São Bernardo, a entrada do Caleri no time do São Paulo, como foi comemorada pela torcida, né? Porque aquele momento o São Paulo vivia uma situação muito delicada, né? Antes da partida contra o São Bernardo, havia perdido a estreia contra o Mirassol. Caleri voltando, entrando em campo, a torcida explodiu e realmente foi ali que deu um gás para o São Paulo conseguir aquela vitória com o gol do Luciano. E a partir daí o Caleri tem jogado bastante no time do São Paulo, tem
tem jogado até, de certa forma, a gente pode dizer ali, num sacrifício, porque muitas vezes é ele ali na frente, batalhando, como tem sido o Caleri nos últimos anos, vai ser um jogador muito importante nessa temporada, em 2026, vai ser um jogador com um elenco curto do São Paulo, mas tem o Tapia também, né, que é um jogador que pode jogar à frente, tem feito bons jogos, tem feito gols importantes, são dois jogadores que têm revezado ali no comando de ataque do São Paulo. Pô, você levantou a bola perfeita pra eu jogar aqui pra vocês. O Tapia meteu gol no Palmeiras ano passado, meteu gol no Corinthians esse ano, meteu gol no Santos no último jogo, na fila. Vocês acham que o Caleri já passa na frente ou tem que respeitar o momento do Tapia? Não, mas tem a história, né? Tem toda a idolatria do Caleri em cima pela torcida do São Paulo. Mas eu lembro da gente conversando sobre o Tapia na temporada passada ainda, né? Falando que o Tapia, ele briga com a bola, ele tem dificuldade técnica e tal, mas é um cara que se entrega, realmente ele entrega ali. Falavam isso do André Silva mesmo também, que tá lesionado. Entrega né? tudo ali no campo pra justamente suprir essa necessidade, porque ele veio contratado, inclusive, pra ser um jogador de lado de campo. Ele não veio contratado pra ser um jogador de 9, uma referência lá no ataque. Aí todo mundo foi se machucando, né? Teve o Caleri, aí o André Silva, como tava vivendo um baita momento, infelizmente, também se lesionou. E aí teve aquela questão também do Oscar, do Lucas Moura, enfim. O São Paulo ficou com departamento médico... Exato, departamento médico lotado. E aí, tem o Tapia ali, cara. O cara se esforça ali, vamos ver, vamos testar. E ele entregou. A gente não pode falar que ele não entregou. Porque ele abraçou a oportunidade. Exatamente, ele foi lá, vambora, vou jogar. Então, ele entregou na temporada passada. E esse ano continua aí tendo as oportunidades de jogando bem. Então, assim, eu consigo entender também a manutenção, mas, obviamente, que tecnicamente o Caleri é mais jogador do que o Tapia. Mariana Pereira, quem vai terminar melhor 2026, Caleri ou Gabigol? Nossa senhora, hein? Muito amigo. Não, aqui, ó. Eu acho que não tem essa resposta. Assim. Eu te botei numa fogueira, mas eu acho que o Gabigol termina melhor a temporada. Eu acho que ele vai meter uns 20 gols esse ano aí. E aí o Santos termina melhor que o São Paulo? Eu acho que o Caleri vai brigar com o Tapia pela titularidade. Eu vejo o Caleri recuperando. Marcou o nome na história, é verdade, mas o Caleri não vinha num bom momento. Mas eu vejo o Caleri recuperando perdidos. e o Tapia readaptado. Você tá esquecendo de um ponto. Qual? Pênalti no Santos, se o Neymar jogar o ano todo. Aí é verdade. Jogar o ano todo. Então, se o Neymar estiver em campo, quem tá vai mal bater, servido também o Santos. Quem vai bater o pênalti é o Neymar, não o Gabriel. É verdade. E aí tua conta pode cair. Pode dar uma caidinha. Né? Dar uma caidinha, é verdade. Aproveitar, Amandinha, já passar aqui a provável escalação do São Paulo e aí você traz o noticiário completo. De Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Meio campo de Marcos Antônio Bobadilha, Danielzinho, Mike de um lado, Enzo Dias do outro e a dupla Luciano e Caleri. Lucas Moura tá à disposição, mas não tá nesse provável time, né? Como chega o São Paulo, outro lado desse clássico, Amanda? É isso, Vini. São Paulo vai para essa partida aí, como a gente até comentou ontem, né? Vem usando força máxima nesses últimos jogos. O Crespo está usando o que tem de melhor aí para conseguir bons resultados nesse início de temporada. Tanto que o São Paulo faz vive um momento muito bom nesse começo de temporada, que são 2 vitórias extremamente importantes. A última que a gente já comentou agorinha no clássico contra o Santos no fim de semana. E na semana passada a estreia com vitória sobre o Flamengo. 2 jogos que aconteceram em casa, né? Então vai para essa partida fora. Mas vale a gente trazer até esse recorte de clássicos. É o 4º clássico do São Paulo nesse 2026 e os números são até positivos aí para a equipe, porque perdeu apenas um para o Palmeiras, foi o 2º clássico que jogou nesse ano. O primeiro foi contra o Corinthians e aí o time sofreu um empate ali no finalzinho da partida. E vale lembrar que esses 2 jogos foram fora de casa. Como mandante foi esse último aí contra o Santos e agora vai visitar o Santos na Vila Belmiro também na busca de um resultado positivo. Então tem se dado até bem nos clássicos nesse início de temporada. Mas 4 clássicos para começar é dor de cabeça ali que o Crespo está resolvendo ali também, né? É um time que não deve ter grandes mudanças, viu, Vini? A tendência é que o Crespo mantenha ali o máximo que ele conseguir de acordo com as últimas escalações que a gente vem acompanhando. Pode ter, sim, alguma alteração, de acordo com o que a gente vem falando, controle de carga ali mesmo, pode, de repente, tirar algum jogador em alguma posição para caso tenha algum risco de lesão. Só pontuar aqui, Lucas Ramon, anunciado oficialmente ontem, a gente já veio falando aí da situação dele, conseguiu a liberação antecipada, sem custo para o São Paulo, sem custo aí para lado nenhum, e aí já foi anunciado, mas também não fica à disposição para esse jogo de hoje.
Valeu. Um beijo, Amanda Barbosa, bom trabalho, minha amiga Lucas Ramon, lateral direito. A gente bateu muito nessa tecla, veio do Mirassol e agora já anunciado, mas ainda fora dessa partida. São Paulo, mas enfim, tá aparecendo, fazendo gols importantes em clássicos, BL. É importante pontuar esse momento do São Paulo, né? A gente pode lembrar, né? Algumas semanas atrás a gente falava de crise e ela não acabou, vale dizer. São Paulo continua num momento muito turbulento, politicamente falando, extra-campo, mas como em poucos jogos essa situação pode mudar animicamente para o elenco, né? O São Paulo vence o Flamengo de virada na estreia do Campeonato Brasileiro, um resultadaço do São Paulo, do Crespo, no momento de muita crise. Tem o Clássico logo em seguida e vence bem também o Santos pelo Morumbi. Então, como que em 2 jogos uma situação pode mudar? Claro que não vai determinar nada, o São Paulo não vai agora brigar por título no Campeonato Brasileiro, mas ajuda muito uma sequência positiva e tem mais um clássico dessa vez na Vila Belmiro e sabe que o adversário também não vive um grande momento. O Santos tem uma sequência terrível de resultados no início de 2026. As vitórias funcionam praticamente como oxigênio nesses momentos, né? Impressionante. Assim, claro, você falou muito bem. Não significa que, por ter vencido esses 2 jogos, que o São Paulo agora é o melhor time do mundo. Não é essa a situação. Agora, que respira um pouco mais aliviado, respira, né? Que dá uma resposta ao seu torcedor de que talvez, né, não precisa ser esse apavoro todo, não precisa ser esse desespero, que o elenco pode se blindar do que está acontecendo fora do gramado, né? Que não necessariamente isso vai influenciar diretamente e para sempre. Porque se influenciar para sempre, Bené, a gente vai ter um problema muito sério. Se a crise do São Paulo influenciar, né, o que está acontecendo dentro do gramado até o final de dezembro, as notícias não serão boas no final do ano, né? Então é importante para o Crespo, para a diretoria de futebol e para os próprios jogadores eles entenderem isso. Olha, o momento é caótico, o momento não está sendo fácil, mas a gente tem aqui o nosso trabalho para fazer. Separar essas situações é muito difícil. É um desafio muito grande. E o Crespo, ao meu ver, ele vem se portando muito bem nesse sentido. Muita gente criticou a fala dele a respeito dos 45 pontos, que o objetivo era inclusive internamente, né? Ele foi criticado. O objetivo era safar do rebaixamento. Mas é importante você ter uma liderança pé no chão. Claro que 45 pontos, pensando na história do São Paulo, é pouco. É pouco. Nenhum São Paulino ele está acostumado a fazer esse tipo de conta quando o campeonato começa. Mas essas 2 vitórias, acho que elas dão um pouquinho de fôlego e um pouquinho de esperança, né? Não só esse fôlego para os jogadores e torcedores respirarem aliviados, mas essa esperança de você olhar e falar assim, olha, esse São Paulo tem de onde tirar. Talvez tenha duelos dificílimos pela frente. Não vai ser um ano fácil, mas não é um ano perdido. Acho que isso que é importante. Algumas boas notícias, né, nesse início de Campeonato Brasileiro também, né, Vini? Por enquanto, a manutenção do Marcos Antônio, que foi um jogador que foi alvo, por exemplo, do Flamengo. O São Paulo, nesse momento, consegue segurar. O Danielzinho entrando bem nesse time titular do São Paulo, uma das poucas contratações bem, né? Que o São Paulo conseguiu fazer nesse início de temporada. E também, claro que é início de temporada, a gente está falando de fevereiro, mas de um departamento médico mais esvaziado, né? Hoje o São Paulo não tem à disposição o Rian Francisco e o André Silva, que são lesões longas que vêm da temporada passada. Então, acho que em meio a essa crise, o Crespo consegue ter à disposição quase todo mundo nesse momento para montar o time que ele acha, que ele considera mais perto do ideal. A gente fala tanto de montagem de elenco, né? No São Paulo teve uma remontagem de departamento médico da última temporada para essa. Se é isso que resolveu o problema, a gente não sabe. A saída de alguns profissionais, a chegada de outros, né? Eu acho que não é só mudando o nome do cara que vai ali bater o crachá que resolve. Eu acho que tem uma questão mais de estrutura mesmo, que está defasada, né? Eu acho que o problema é muito maior. De qualquer maneira, funcionou nesse primeiro momento. O São Paulo não tem sofrido tanto com lesões. E eu acho que a grande notícia para o torcedor são paulino, nesse começo de temporada, foi o fato do time não ter sangrado por muito tempo, como o rival Corinthians sangrou, nesse processo político de impeachment, né? De renúncia. O fato do Júlio Casares ter renunciado sem esperar a votação na Assembleia de Sócios, eu acho que fez com que o São Paulo virasse essa página logo, né? E pudesse caminhar. Não é que o problema está resolvido com a saída do Júlio Casares, a chegada do Harry Macis, mas o time deixa de sangrar. Esse processo político, conforme você vai esticando a corda, é muito ruim para todo mundo que está envolvido, né? E o Corinthians sofreu muito mais, acho que por conta disso. O Augusto Melo foi até as últimas consequências, até realmente sofrer esse processo de impeachment. Então, a renúncia do Júlio Casares, acho que fez o São Paulo sangrar um pouco menos.
e acho que essas 2 vitórias em sequência, a gente fala muito da vitória contra o Flamengo, porque foi surpreendente, mas o São Paulo já vinha de uma boa primeira resposta antes desse jogo, que foi vencer o Clássico contra o Santos, né? Então, vir de 2 bons resultados em sequência, não ter o departamento médico cheio, voltar a ter Lucas, Caleri ganhando sequência e essas boas notícias no meio, né? Mateuzinho, aliás, o Danielzinho e o Marcos Antônio parece que estão jogando juntos há anos. Então acho que o São Paulo, apesar dessa desconfiança inicial, por ter bons jogadores e por ter um clima um pouco mais tranquilo, acho que tem mais de onde tirar, né? E dá para dizer que o Crespo encontrou um time nesse momento sem o Lucas Moura ou é cedo? Porque o Lucas Moura estava à disposição já desde o jogo contra o Flamengo, ele entra nos minutos finais da vitória no Morumbi, entra também, sai do banco no jogo contra o Santos, e quando a gente vê o jogo contra o Santos no Campeonato Paulista, obviamente, quando a gente vê a prévia da escalação, esse time, esses 11... continua sem contar com o Lucas Moura. É algo de momento, talvez o Crespo encontrou ali uma formação que o Lucas realmente seja um encaixe a ser feito mais adiante nas próximas partidas. Como que você enxerga o Lucas Moura hoje no São Paulo? Porque muito se falava de uma até dependência do Lucas Moura. Quando ele ficou fora na temporada passada, a gente falava, é um jogador que quando voltar muda o patamar tecnicamente, indiscutível. Mas nesse momento a gente vê um ataque ali com Luciano e Caleri e com uma sustentação de um meio campo com os 2 alas. Essa sustentação de meio campo é muito importante, né? E talvez o Lucas não consiga fazer essa sustentação. É um jogador que, claro, a gente está acostumado a ver jogando mais perto do terço final. Mas assim, fisicamente falando, o Lucas Moura até deu uma entrevista falando que ele não está bem desde março do ano passado, né? Sofrendo com questões físicas desde março de 2025. É óbvio, é um jogador que sobe o nível, tecnicamente indiscutível, como você falou, mas é interessante a gente observar o Crespo encontrando um time sem o Lucas Moura. Por quê? Sim. Porque foi um jogador que não entregou o que se esperava nesse retorno. É um jogador importante para a história do São Paulo, é um jogador tecnicamente indiscutível, só que acho que as expectativas não foram cumpridas. Então, a partir do momento que você tem um técnico que consegue encontrar um time sem o jogador que tecnicamente é diferente, eu vejo isso como sinal positivo. E aí vai caber, talvez um pouco mais para frente, esse encaixe. Imagino até por questões físicas, algumas limitações, isso ainda não tenha ocorrido. E também tem a questão de gramado sintético, o Lucas não costuma jogar em gramado sintético. A gente vai ver isso acontecer no decorrer do Campeonato Brasileiro. Especialmente esse ano, né? Exatamente. E os estádios com gramado sintético aumentaram, né? Exato, aumentou a quantidade de gramados sintéticos. Então, acho que o recado é mais positivo do que negativo, Bené. Porque o São Paulo pode jogar sem o Lucas Moura. Não depende do Lucas Moura. Isso é muito bom. E quando você tem um Lucas Moura funcionando nesse seu time, né, incorporado ao time e fazendo essa roda girar, excelente. O São Paulo só tende a ganhar. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo, novamente contra a equipe do Santos, só que agora pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 20 horas, lá na Vila Belmiro. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Santos, está misturado o Brasileirão e também o Campeonato Paulista. São 3 empates e 2 derrotas, vendo uma sequência de 2 derrotas consecutivas, a derrota para o São Paulo no último sábado no Morumbi e na estreia do Campeonato Brasileiro, eles visitaram a equipe da Chapecoense e foram derrotados lá pelo placar de 4-2. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do São Paulo contra a equipe do Santos. São 2 vitórias do São Paulo e 3 vitórias da equipe do Santos nesses últimos 5 jogos. Mas, porém, o São Paulo vem neste momento numa fase muito melhor do que a equipe da Vila Belmiro, que vem numa sequência de 6 jogos sem saber o que é uma vitória e muito pressionado, com possibilidades a depender de, se o São Paulo vencer a equipe do Santos lá na Vila, o treinador acabar sendo demitido. Então o São Paulo tem que aproveitar esse momento muito bom que tem vivido e conseguir esse bom resultado lá, que seria muito importante para esse início de Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!